Então, senhores pensantes, vamos dar início à nossa aula sobre isomeria. Gente, olha, antes de mais nada, vamos tentar fixar bem os conceitos que eu vou passar aqui para vocês, tá? Olha, o conceito de isomeria traz na sua definição o seguinte: é um fenômeno caracterizado pela ocorrência de duas ou mais substâncias diferentes que apresentam a mesma forma molecular, mas diferentes fórmulas estruturais. Então, vejam só, quando está falando de isomeria, e que diz que eles vão ter as mesmas fórmulas moleculares, também vão ter a mesma fórmula mínima, vão ter a mesma fórmula percentual. Então, muita atenção com esse tipo de coisa. Só que vão formar substâncias químicas diferentes, com propriedades físico-químicas diferentes entre si. Certo, pessoal? Vamos lá. Podemos dividir as isomerias em dois tipos principais. A chamada isomeria plana, que é a isomeria na qual você consegue perceber a diferença entre os isômeros analisando unicamente suas fórmulas estruturais planas. Isso já te aponta que eles são diferentes entre si. E a isomeria espacial, que nesse tipo você não consegue verificar a diferença entre as substâncias químicas somente analisando suas fórmulas estruturais planas. Você tem que observar suas fórmulas espaciais. Olha, nessa aula nós vamos nos deter ao estudo dos tipos de isomeria plana, certo? Os tipos de isomeria espacial nós vamos ver em outras oportunidades, tá bem? Então vamos começar pelo primeiro tipo, a chamada isomeria funcional ou isomeria de função. Vejam só, nesse tipo os isômeros eles pertencem a funções orgânicas diferentes. Ou seja, vamos ter compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas apresentam classes orgânicas diferentes entre si. Ou seja, você vai ter, por exemplo, uma acetona e um aldeído. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. Olha, eu fiz questão de frisar isso aqui. Eles apresentam a mesma fórmula molecular, C4H8O2. Só que, nosso primeiro composto aqui, nós temos um ácido carboxílico. Pode observar aqui a presença do grupo funcional carboxila, caracterizando um ácido carboxílico. E aqui nós vamos ter dois grupos funcionais, um álcool e um aldeído. Tem a mesma fórmula molecular, mas apresentam funções orgânicas diferentes entre si. Tá bem, minha gente? Fiquem muito atentos com esse tipo de coisa. É muito comum, certo? Aqui trazendo para vocês alguns exemplos mais clássicos ainda, é muito comum apresentar a isomeria funcional entre aldeídos e cetonas, certo? Pode ter certeza absoluta. Se ele estiver te perguntando numa questão de prova, no Enem ou em qualquer vestibular, e que você identifique o grupo funcional aldeído e o grupo funcional cetona, pode marcar tranquilamente que ele está te pedindo isomeria de função, certo? Muita atenção com esse tipo de coisa. E também é muito comum a isomeria de função entre álcoois e éteres. Lembre-se, isomeria de função. Temos a mesma fórmula molecular como qualquer outra isomeria, mas o diferencial entre os isômeros é justamente a função orgânica a qual cada um deles pertence. Certo, minha gente? Vamos adiante, próximo tipo. É a chamada isomeria de cadeia. Nesse tipo, os isômeros eles vão pertencer às mesmas funções orgânicas. O que vai diferir? O tipo de cadeia. Então, nesse momento, é extremamente importante que você revise os conceitos de classificação de cadeias. Vamos lá para esse exemplo aqui. Ó. Nós temos aqui, nesse composto, o butano, uma cadeia aberta ou alifática, saturada, não existe a presença de duplas ou triplas ligações, e uma cadeia simples, ou seja, uma cadeia linear. Já nesse composto aqui, o sec-propano ou 2-metilpropano, nós temos uma cadeia do tipo aberta, igual, também saturada, não tem nenhuma dupla ou tripla ligação, mas a diferença entre eles está aqui. Enquanto no butano nós temos uma cadeia simples, no 2-metilpropano nós temos uma cadeia do tipo ramificada. Certo, minha gente? Muita atenção. O tipo de cadeia é diferente e pode ser a diferença entre uma cadeia aberta e uma cadeia fechada, saturada ou insaturada, simples ou ramificada. Então, tem que relembrar bem essas classificações de cadeias orgânicas, tá? Vamos adiante. Bom, pessoal, vamos agora observar aqui outro exemplo, certo, de isomeria de cadeia. Nós temos aqui o buteno 1 e o ciclobutano. Vamos observar as diferenças entre os tipos de cadeia.
No buteno 1, nós temos uma cadeia do tipo aberta ou alifática, insaturada. Podem observar aqui a presença de uma dupla ligação. E também uma cadeia do tipo simples, ou seja, não temos ramificações saindo dessa cadeia principal. Já no ciclobutano, o que é que nós vamos perceber? Nós temos uma cadeia do tipo fechada, saturada, ou seja, não temos a presença de duplas ou triplas ligações, e também temos uma cadeia simples, ou seja, não temos ramificações. Gente, muito cuidado com esse tipo de isomeria, tá? A isomeria de cadeia, a diferença é exatamente na classificação dessa cadeia, e para isso tem que relembrar bem esse conceito de classificação de cadeias carbônicas. Certo, gente? Vamos adiante. Agora, um tipo especial é a chamada isomeria de posição. Os isômeros, nesse caso, eles vão ter a mesma função orgânica, a mesma classificação de cadeia, mas a sua diferença vai estar justamente na presença, na posição onde se encontram os grupos funcionais, as ramificações e a insaturação. Ou seja, qualquer um desses três parâmetros pode mudar. Vai ter a mudança da posição do grupo funcional, da ramificação ou da insaturação. Olha aqui, por exemplo, 3 isômeros, ou seja, os 3 vão apresentar a mesma forma molecular, mas vão diferir somente na posição do radical metil. Temos aqui o 1,2 dimetilbenzeno, o 1,3 dimetilbenzeno e o 1,4 dimetilbenzeno. Só temos a diferença na posição do radical metila. Nesse outro exemplo aqui, observem bem, nós temos também 2 cadeias carbônicas, mas muita atenção. Podemos dizer que eles são isômeros de posição? Nesse caso, não, gente. E por uma coisa muito simples. São o mesmo composto. Diferem única e exclusivamente no posicionamento, na orientação da cadeia no plano. Certo? Muito cuidado. Cada composto diferente tem uma nomenclatura diferente. Você não tem como dar nomenclatura diferente para esse composto. Certo? Sempre vai ser o chamado ortoxileno ou 1,2-dimetilbenzeno. Gente, vamos dar uma atenção especial para esse caso aqui, que é chamado de isomeria de compensação metameria. Essa aqui eu quero frisar bastante e que vocês prestem muita atenção. Vou explicar para vocês o porquê. Olha, na isomeria de compensação, os isômeros ou metâmeros, gravem bem esse nome, pertencem à mesma função orgânica, têm o mesmo tipo de cadeia, mas diferem na posição do heteroátomo. Por que é que eu estou chamando tanta atenção para esse termo, metâmero? Gente, olha, no nosso quiz da semana passada, quem acompanhou, observou o seguinte, muita gente tem a mesma função, são 2 éteres, mesmo tipo de cadeia aberta, certo? Simples, insaturada. Mas a diferença está na posição do heteroátomo. Tá bem, gente? Então lembre-se, isomeria de compensação também é conhecido como metameria. E os seus isômeros também podem ser chamados de metâmeros. Tá bem? Não quero ver ninguém errando no próximo quiz, tá? Agora, um tipo bem característico, bem especial e que dá uma dor de cabeça danada para quem trabalha na parte de síntese orgânica, certo? Que é chamada de isomeria dinâmica ou tautomeria. Esse aí é um tipo de isomeria de função. Não deixa de ser uma isomeria de função, porque os isômeros eles têm funções orgânicas diferentes. A diferença é que esses isômeros, na verdade, eles coexistem. Ou seja, eles existem na mesma solução. A diferença para a isomeria de função para uma tautomeria é o seguinte, é que na isomeria dinâmica, certo? Um isômero se converte no outro. Ou seja, eles estão sempre no que a gente chama de equilíbrio químico. Nesse caso aqui, nós temos um chamado etanal, que ele se converte no seu enol correspondente. Tá? Então, os enóis eles são compostos muito instáveis. Então, fatalmente, você vai ter o enol se convertendo novamente ao etanal. Então, essa é a grande diferença da isomeria de função para a tautomeria. São isomerias de função, mas a tautomeria, na verdade, um isômero se converte no outro. Gente, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Certo? Qualquer dúvida, lembre-se, entre em contato. Logo mais eu vou estar postando o nosso quiz, viu? Abraço a todos, certo? E lembrem-se, fiquem atentos.